Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Como Clube, o canal das impressoras, o canal da tecnologia. E hoje a gente está aqui novamente para dar mais uma dica sobre impressoras. Não poderíamos faltar de falar sobre impressoras para personalizados, ou seja, quais as melhores impressoras para personalizados. Então a gente fez um top 4 aí para mostrar para vocês as melhores impressoras. E de antemão, né, antes de mais nada, eu te peço para dar aí um like maroto, se você puder, no vídeo aí, se você gostar desse vídeo, ok? Então vamos embora para o vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês sobre quais as 4 impressoras que eu indicaria, que eu indico para você começar, ou você também que já está na área de personalizados, comprar para poder expandir o seu negócio. Então aqui, iniciando então esse top 4, a gente vai pela quarta, né? Que é a nossa Epson L120. É uma impressorinha pequena, né? Porém muito robusta, que a Epson fabricou, tem um tempo já. Muita gente aí já conhece, já deve conhecer, eu já trabalho até com personalizado com ela. Porém, a gente colocou ela na lista porque ela é uma impressora extremamente, um preço razoável, que hoje mudou um pouco, né? Mas ela é bem razoável. Porém, é uma impressora que satisfaz essa necessidade de fazer personalizado, ela cumpre o papel. Agora é o seguinte, ela não possui scanner, não tem Wi-Fi e ela conta com a resolução de 720 por 720 dpi. Ela, apesar dessa resolução de 720 por 720 dpi, ela é uma impressora que tem uma extrema qualidade de impressão. Por incrível que pareça, o cabeçote dela é o mesmo, por exemplo, da 395, que muitos falam, hein? Muitos gostam, o mesmo da 365, 355, 375, etc. Né? Essa linha, a primeira linha da Epson, é o mesmo cabeçote. Ah, Fábio, então por que esse cabeçote, né, não imprime numa resolução mais alta? Isso é um bloqueio de fábrica, né? Pode ser no software, pode ser realmente na placa. Então, não tem como a gente dizer por que a Epson fez isso. Porém, na minha concepção, eu acho, como técnico também, eu acho o seguinte, que isso também tem aquela vantagem de ela trabalhar menos com os bicoejetores, a passada ser mais rápida, né? Não que ela imprima mais rápido que as outras, mas ela dá para ela fazer a resolução mais alta, ela tem que dar mais passadas. Se colocasse uma impressora dessa pequena, ia ficar meio complicado, teria que botar um motor maior, uma impressora mais robusta, por isso que eu acho que eles fizeram isso, tá bom? Ela também faz fotos de extrema qualidade, tá? Tem puxa papel, se você quer saber se vai puxar papel fotográfico e tal, puxa papel de 120 a 230 gramas, o refil de tinta dela hoje está em torno de R$60 e são 4 refis, porém quando você compra ela vem com refis de 40 ml. Aí na primeira recarga ela não vai dar o limite de impressão satisfatória. Porém depois, quando você compra o segundo, né, que é o padrão, vai vir com 70 ml e vai dar a quantidade de páginas que eles, vamos dizer assim, mostram lá que ela dá. Mas eu fiz um cálculo, em média, ela deve ficar com um custo por página impressa de mais ou menos na faixa de 15 centavos. Então, custo razoável para quem quer fazer personalizado. Se você fizer uma página com fotografia, usar um papel fotográfico, ela vai estar dentro aí do limite para você fazer o seu trabalho com folga, não é verdade? Porém, ela custa hoje no mercado R$965 em média. Ou seja, é um preço salgado, porém, ela já foi R$600. Aumentou agora, né? Depois dessa pandemia, aumentou demais. Talvez porque ela é uma impressora que ficou aí. E ela cumpre o papel, eu acho que ela faz isso e o pessoal abusou aí, né? Mas ainda é uma impressora, se a pessoa está precisando de comprar, muito boa e satisfaz pela qualidade e pela robustez dela, apesar dela ser pequenininha, ok? E outro detalhe, será, se você me perguntar assim, será que ela é melhor que a 3150 e a 3110 para fazer esse tipo de trabalho? Olha, em quesito de trabalho, em quesito de puxar o papel, em quesito de mecanismo, realmente ela apresenta menos problemas e menos defeitos. Agora, se for em questão de, por exemplo, quantidade de aplicações, por exemplo, de coisas que ela tem, né? Aí você vai dizer assim, pô, ela não tem um scanner, as duas outras têm, 3110 e 3150. A 3150 tem um Wi-Fi, mas ela custa mais caro. Já a 3110 não, mas o mecanismo delas são bem mais frágeis que da L120. Então a L120 aguenta mais, dá menos problema. Então você tem que pensar bem na hora de fazer essa escolha, ok? E ela já está bem mais testada e muitos que utilizam aí vão poder falar
sobre isso que eu estou dizendo, vai poder conferir isso, né, e atestar isso que eu estou falando, ok? Então agora nós vamos para a nossa top 3. Top 3 nosso que nós escolhemos nada mais é do que a Canon G3111. Tá? Mas antes disso eu peço a você, se você gosta e gostou do vídeo, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal nesse momento, ajude aí a aumentar essa comunidade do canal Como Clube, ok? Passando então, vamos falar o seguinte, essa impressora ela é uma multifuncional A4, tá? Então quer dizer que ela tem scanner, o coisa que a L120 Epson, né, a L120 não tinha, ela já tem um Wi-Fi, a outra também não tinha, e ela conta com a resolução de 4800 por 1200 dpi. E o que acontece? Ela também faz uma coisa que a L120 não fazia, né, não faz, que é imprimir sem borda até tamanho A4. E puxa também, questão de papel, de puxar o papel, ela puxa papéis de 120 gramas, no caso do papel, a gente está falando aqui de papel fotográfico, tá? Papel fotográfico, porque a maioria do pessoal gosta muito de usar esse tipo de papéis, mais grossos, por causa dos trabalhos que tem que ser feitos. Então, de 120 a 230 gramas, tá bom? O custo do refil de tinta dela é mais ou menos parecido, R$60, porém o preto dela é pigmento. Enquanto da L120, eu nem comentei, mas já estou falando, são todos corantes, todas as tintas são corantes. Na Canon, o refil preto é pigmentado e as outras 3 tintas são corante. O que acontece com isso? Você tem um leve probleminha, vamos dizer assim, não um problema, mas quando você for comprar o seu papel, a dica que eu dou, papel, por exemplo, para você imprimir fotografia, tem que notar se ele serve também para tinta pigmentada. O papel, que também funciona bem em impressões para tinta pigmento, ele vai servir para tinta corante. O contrário não é a mesma coisa. Quando é só corante, tem papéis que não trabalham bem, não absorvem a tinta pigmento. E isso gera um problema, a imagem não fica legal, pode atrapalhar. Mas não nada que diminua a qualidade, né, do equipamento, ou seja, isso aí é questão de você escolher o papel adequado para ela e que tem no mercado já em vários locais aí, você não vai ter dificuldade para achar isso, tá bom? O custo de impressão dela já fica para aproximadamente em 9 centavos. Agora ela tem uma vantagem, o que acontece? Ela vem com refil de tinta já, os refis que vêm são maiores, tá? Tanto é que o preto é de 125 ml e vem com 2 pretos. Então, no final, você vai ter um custo por página relativamente muito bom também com essa impressora. Então não é nada assim que atrapalhe no resultado de custo por página dela, tá bom? Outra coisa é que ela custa em torno de R$990, quer dizer, quase o mesmo preço, vamos dizer, o mesmo preço, né, da L120, né? E ela já tem aí scanner e tal, tem tudo aí. Você vai falar, pô, mas o cara vai deixar de comprar uma impressora dessa para comprar uma L120? Por que você colocou ela no top 3? É porque é o seguinte, apesar disso, a L120, a qualidade de impressão dela é muito boa, é uma impressora mais testada, é uma impressora que realmente tem uma qualidade excelente e cumpre o que fala, apesar do preço ter subido. Ela não era esse preço, igual eu disse. Apesar disso, a Canon G3111 é uma impressora que cumpre o seu papel também e tem até mais especificações, mais coisas, né, para você poder usar do que a L120. Então é questão de você escolher qual daria e qual melhor para você. Se você não precisa de scanner, vai de 120. Se você precisa, vai de Canon G3111, é questão de escolha. Aí você vê o que é melhor para você e a qualidade, já te disse, apesar da resolução, a Epson tem um pouquinho, na impressão de foto, ela fica um pouquinho à frente, ok? Agora nós vamos para a nossa top 2. Qual que é a nossa top 2? A nossa Epson L805, conhecida por muitos aí que já trabalham com personalizados, porém não podia faltar nessa lista, né? Por ser uma impressora já tem muito tempo no mercado, mas que cumpre muito mais do que o necessário, né? Além dela imprimir não só fotografia, ela tem 6 cores. Então essa impressora é uma impressora A4, não possui scanner, possui o Wi-Fi. A L805 já possui Wi-Fi, tá? Tem uma outra versão dela, 800, que não possuía, mas agora possui Wi-Fi, já tem um tempão. E ela tem uma resolução excelente de 5760 por 1440 dpi, tá? Isso é uma resolução bem alta e todo mundo já conhece a resolução. Faz fotos belíssimas, né, com alta qualidade, né? E sem sombra de dúvida é uma das melhores impressoras em qualidade fotográfica hoje, no nível dela, na mesma categoria, né?
do mercado. Então agora, em relação à quantidade de cores, ela trabalha com 6 cores, como eu disse, tá bom? Ela trabalha com 6 tintas, tá? E isso é o diferencial dela em relação às outras duas, que trabalham apenas com 4 cores. Isso traz uma capacidade para ela de fazer mais nuance nas fotografias, capacidade de poder dar diferenças de nuances nas fotos, principalmente de alguma coisa em relação à pele humana e tal, então fica mais perfeito, mais real, mais perto da realidade, beleza? Também tem outro detalhe muito grande, ela puxa papéis 120 gramas, 230, 220, 240, ela puxa com muito mais facilidade, o tracionador dela é muito mais potente, mais forte, tá? A gente já fez até teste com isso aqui, ela puxa mesmo. E ela tem uma vantagem, uma coisa que assim, o pessoal usa pouco hoje em dia, mas ela imprime também, ela faz impressão em CDs printáveis, então ela tem essa possibilidade. Se a pessoa precisar, tudo bem, e por ela fazer isso, ela tem essa capacidade de puxar uma folha mais grossa, né, bem mais forte, ela foi preparada para isso, o mecanismo dela realmente tem um diferencial em relação às outras. Em relação então, Fábio, ao refil de tinta, o refil de tinta dela é o mesmo preço, só que é 6, então o custo aumenta um pouquinho, mas ao mesmo tempo a qualidade. Aí você vai pensar assim, porra, Fábio, mas aumenta tanto? Não, fica em torno de 8 centavos também, 9 centavos, e às vezes pode variar dependendo do tipo de impressão que você vai fazer, da forma que você vai trabalhar aí, beleza? Agora, fora isso, qual que é o preço dela? Aí que vem a questão de uma coisa assim que é bem mais cara. Ela é o dobro do preço das outras, porém compensa na sua qualidade, na sua robustez e na sua durabilidade, que isso pode ser mostrado aí pelas pessoas que já utilizam ela, tá? Ela custa na faixa aí de R$ 2.116 mais ou menos no mercado hoje, tá? Bem, agora finalizando, nós vamos para a nossa top 1. Quem é o nosso top 1? A L1800. Por que ela é a nossa top 1? Porque essa impressora, apesar de não ter scanner também, tá? Tem uma resolução altíssima, mas imprime em tamanho A3+. O que é isso? Essa impressora simplesmente faz fotografias de A4 a A3 sem bordas. É bom, né? Então é o seguinte, essa impressora, além disso, ela puxa as gramaturas de papéis que a gente precisa, tem uma resolução de 5.760 por 1.440 dpi, praxe aí da Epson praticamente, tá? Trabalha com 6 cores, e o cabeçote é mais ou menos o mesmo cabeçote da L805 com algumas diferenças, ou seja, usam as mesmas tintas, tá bom? São tintas corantes e fazem fotos perfeitas, de altíssima qualidade. Eles também têm uma vantagem, ela puxa papel de 120 até 240 gramas com facilidade, e ela foi feita para isso. O tracionador dela é muito mais robusto, muito mais forte, porque já é feito para puxar. Agora tem um detalhe mais interessante nela ainda, e que eu não comentei, ela imprime não só essa largura do A3, né, vai dar uns 35 centímetros aí, ou mais um pouco, dependendo se você configurar, mas faz até 1 metro de comprimento nas impressões. Você pode fazer isso com ela, configuração personalizada, você tem essa opção de fazer isso, beleza? O refil de tinta dela fica no mesmo preço da outra, R$60, como são 6, mesmo preço dos refis, né, da L805. Quer dizer, praticamente o custo por página vai ser igual, em relação ao A4 sim, em relação ao A3 não, vai dobrar um pouquinho, vai subir um pouquinho a mais, porque tem outros fatores que influenciam. É claro que você vai falar assim, pô, mas essa impressora então é o dobro do preço? Realmente é o dobro do preço. Não era também esse preço, subiu com a relação da pandemia, mas enfim, nós temos que dizer o seguinte, ainda é a impressora A3 no mercado, fazendo fotografia num preço justo, dentro, né, vamos dizer, da realidade atual, e é a que faz o que promete. Ou seja, ela custa R$4.000 em média e R$200, mas você pode procurar no mercado, procurar aí que você vai achar mais baixo. Já encontrei algumas vezes mais baixo, dependendo da promoção, mas hoje, na hora que a gente olhou, estava esse valor. Então isso é em média hoje, amanhã pode modificar, às vezes pode abaixar, isso vai depender da situação da economia, ok? Então, para finalizar, as minhas considerações finais são as seguintes: se você está aí do outro lado e quer começar um negócio de personalizados,
pode escolher entre as duas primeiras, né? Vai depender do seu perfil, né? Se você realmente precisa de scanner, você já tem uma impressora que tem scanner, então usa o scanner da outra e compra a L120. Aí vai falar assim, ah, Fábio, mas eu vou comprar a L120, igual eu disse no início, e vou deixar de comprar uma Canon G3111, tá? Mas lembre-se que eu falei, a L120 é uma impressora mais robusta, aguenta mais, no sentido de tempo, o cabeçote dela é fixo, tem essa vantagem. O problema da G111, muitas vezes a pessoa assim, ela é boa, continua boa, mas ela tem também essa questão do cabeçote. Quando dá problema nos dois, você tem que trocar dois cabeçotes e fica mais caro que trocar o da 120, entendeu? E a 120 estava num ótimo preço, subiu também, mas não quer dizer que isso vai modificar a sua qualidade. Então assim, você tem que decidir em relação a isso. Todas as duas você vai estar bem servido, mas tem essas diferenças. Agora, se você já trabalha com personalizado, ou tem uma L120, ou tem outra impressora da Canon, ou tem uma L805, ou você compra uma L805, seria ideal, ou você passa logo já para ter uma gama maior, ter uma abertura maior no seu trabalho para uma L1800, que seria um upgrade do seu trabalho, beleza? Agora, o outro detalhe que eu indicaria se as pessoas que mexem com personalizado, pessoa que mexe com personalizado, é o seguinte, é você entender o seguinte, essas impressoras vêm com tinta corante. A maioria delas que você viu, das 3 da Epson, são tinta corante, de fábrica. Só a Canon, nesse modelo, que vem com a tinta pigmento preta. Isso foi feito para que trabalhasse escritório. E por que isso? Porque a tinta pigmento ela não borra, não mancha e não desbota com o tempo. Ao contrário da corante. Não existe isso aí, a corante fica. Não, corante ela desbota sim, pode demorar um pouco mais dependendo do fixador. Ela mancha e se bater água já era. Então quer dizer, é complicado. Porém, se você for usar tinta pigmento, você tem que comprar a impressora, não usar, descartar a tinta que vem de fábrica e pegar e colocar pigmento no primeiro carregamento. Não esqueçam disso, nunca misture tinta pigmento com corante. E outra, mais um detalhe, tinta pigmento tem que ser específico para o equipamento. Tinta pigmento para Epson é de Epson, não é de HP e não é de Canon. Eu tenho outros vídeos aí, vocês vão ver aqui, ó, falando sobre isso. A mesma coisa é a tinta, se você for colocar, por exemplo, na Canon, tá? Tinta para Canon. Então, se você vai comprar, a Canon, por exemplo, já tem o preto? Não precisa, você vai usar o dela. Você vai comprar só os coloridos, mas tem que ser específica para Canon. Ok? Então fica aqui essas dicas dessas impressoras. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, novamente, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.